Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, que a paz do Senhor esteja com vocês neste momento em que trazemos aqui mais uma mensagem no canal para nossa edificação. Então aqui o irmão Sérgio, trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus. Irmãos, uma pergunta inicialmente. Você já lamentou por não ter tido algumas oportunidades? Certamente você já viu alguém progredir na vida, seja na área profissional, seja na área financeira, no âmbito familiar ou na área espiritual. E pode ser que você tenha lamentado por não ter recebido as mesmas oportunidades que essa pessoa recebeu. Então, meus irmãos, eu venho percebendo e entendendo ao longo da minha vida que o que determina o resultado da nossa caminhada não são as oportunidades que recebemos, e sim como reagimos diante delas. Pois bem, Joás, rei de Judá, descendente de Davi. Joás, nascido na casa real, foi salvo da morte ainda bebê. Foi criado por um casal temente a Deus e foi coroado ainda criança. Teve um mentor que temia a Deus e era um homem justo e que buscava o bem de Judá. No entanto, meus irmãos, quando este homem morreu, quando o tutor de Joás morreu, Joás acabou se afastando de Deus, chegando mesmo até a matar seu irmão adotivo, que o confrontou. Em comparação, Davi nasceu de uma família de fazendeiros. E como Joás era também o filho caçula, e teve a sua vida salva em várias situações. Quem conhece a história de Davi sabe que Davi era pastor de ovelhas, filho de fazendeiros, filho de Jessé. E como pastor de ovelhas, ele teve que enfrentar várias situações. Um leão, uma vez, tentou matar as suas ovelhas e ele teve que lutar com o leão, venceu o leão, matou o leão. Pois um urso, não sei qual foi primeiro, se foi o urso ou o leão, mas um urso também tentou atacar as suas ovelhas e ele lutou com o urso e acabou matando o urso. Será que alguém lembra de uma outra dificuldade que Davi, quando era pastor de ovelhas, teve que enfrentar? É isso mesmo, Golias. Golias, um homem, um gigante de 2,95 metros de estatura, quase 3 metros de altura, desafiou o exército de Israel e Davi teve que enfrentar esse gigante, Golias, com 1,60 m e poucos, 16 anos de idade, 17 anos de idade, sem nenhuma experiência em guerra, e acabou enfrentando Golias, e o que aconteceu? Todo mundo sabe. Davi matou o Golias. Muito bem, então, Davi, nasceu em uma família de fazendeiros, e como Joás era o filho caçula da família, e teve a sua vida salva em várias situações, por Deus. Ambos, tanto Joás como Davi, realizaram grandes obras
levando o povo a adorar a Deus. No entanto, Davi é reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 22. Enquanto Joás foi assassinado e enterrado fora do cemitério dos reis, porque o povo se lembrou do seu pecado. Davi é lembrado como o homem segundo o coração de Deus, e Joás foi assassinado e enterrado fora do cemitério dos reis. Davi também cometeu pecados, e até mesmo um assassinato. O mais escandaloso foi o adultério com Batseba e o subsequente assassinato de seu marido, Urias. Qual a diferença? Por que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus? Ao olharmos bem de perto, fica evidente que a grande diferença não foram os atos de justiça de Davi, ou mesmo a sua espiritualidade expressa através dos seus salmos. Essas coisas eram resultado de uma atitude do coração. Muito bem, vamos agora então examinar brevemente pelo menos 3 situações em que a resposta de Davi ao ser confrontado foi de pronto arrependimento. Primeira situação. Ao ser confrontado por Abigail, a mulher de Nabal, em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 23 ao 31, Davi estava à frente de uma tropa de 400 homens que se consideravam ofendidos por Nabal. A promessa de Davi era de exterminar toda a família de Nabal. A mulher de Nabal, Abigail, interveio, ofereceu presentes e com muita graça repreendeu a Davi, encorajando Davi a não exercer vingança sobre o seu marido, sobre Nabal. A resposta de Davi, nos versos 32 e 33, foi a seguinte: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Ele não só acata a palavra de Abigail, como reconheceu a mão de Deus e a abençoou. Segunda situação. Ao ser confrontado pelo profeta Natã, após o adultério e o assassinato de Urias, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 12, Natã introduz o tema por meio de uma parábola. E a seguir, confronta duramente Davi. A resposta de Davi, nesse caso, é ainda mais breve. Pequei contra o Senhor.
2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Ele não se defende, não se explica. Ele não tenta diminuir a sua culpa. Nesse momento, ele está completamente rendido diante de Deus. Há anos, irmãos, eu ouvi uma frase que expressa bem essa situação. Veja só, diz assim: o verdadeiro arrependimento olha apenas sua própria culpa. Isto é, aquele que se arrepende sinceramente é aquele que reconhece o seu erro e não tenta responsabilizar a outros pelo seu pecado. Eu não sei, eu não vi, a Bíblia não menciona, mas eu tenho a impressão que Davi baixou os olhos, baixou a cabeça e apenas murmurou: pequei contra o Senhor. Tirar de cima dos nossos ombros a responsabilidade pelos nossos atos errados é muito próprio do ser humano. Começou lá no princípio da criação, quando Adão, depois de ser interrogado pelo Senhor por que ele havia desobedecido a ordem que recebera, disse que a culpa era da mulher que o havia influenciado. E a mulher? A mulher, por sua vez, jogou a culpa na serpente, que a havia enganado. Bem, a terceira situação foi quando, ao realizar o recenseamento, que é mencionado lá em 2 Samuel, versículo 24, Davi caiu em si e, mais uma vez, demonstra prontamente o seu arrependimento. Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Mais uma vez, ele se arrepende e busca o Senhor, implorando seu perdão. Davi era um homem pronto a reconhecer seus pecados. Ele estava sempre pronto a se arrepender e chamar e clamar pela misericórdia de Deus. Um coração pronto a se arrepender encontra eco no coração de Deus. Pois Deus, meus irmãos, Deus ama exercer a sua misericórdia. Ao escrever o livro de Salmos, Davi expressa mais uma vez a sua confiança no coração perdoador de Deus. No Salmo 51, versículos 16 e 17, lemos o seguinte: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi declara com ousadia que o coração de Deus se agrada de corações quebrantados e espíritos abatidos. Essa é a atitude de um homem ou de uma mulher de Deus.
Nossa vida espiritual não é determinada por oportunidades, é determinada pela nossa reação diante das oportunidades que Deus envia para as nossas vidas. A nossa reação. Oremos então, meus irmãos, meus amados, para que os nossos corações estejam e sejam como o coração de Davi. Não que Davi tenha sido um homem perfeito, muito longe disso. Ele era um homem como nós, cheio de defeitos, mas com um coração sempre pronto a se quebrantar, sempre pronto a abandonar seus próprios caminhos e a se alinhar com o próprio coração de Deus. Peça que Deus, que sonda os corações, faça o seu coração como o coração de Davi. Que o nosso coração seja segundo o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Abençoe a sua vida e que a paz do Senhor Jesus habite com você, agora, hoje e para sempre. Amém? Amém.